estudo da nutrição mineral de plantas nos permite conhecer a demanda nutricional de diversas espécies de plantas ao longo do seu ciclo de vida, para que dessa forma elas possam completar esse ciclo e também produzir de maneira satisfatória. Além disso, conhecer essa demanda nos permite planejar as atividades de adubação de cada um desses nutrientes requeridos. Entretanto, apenas conhecer a demanda da planta não é suficiente para que essa adubação ela ocorra de maneira satisfatória. Nesse caso, nós precisamos conhecer os diversos processos e mecanismos envolvidos na aquisição de nutrientes, ou seja, no transporte desse nutriente que vai do solo até a planta. Para começar, vamos resumir para que vocês entendam qual a sequência lógica da aula de hoje. Então, quando nós aplicamos fertilizantes no solo, esses fertilizantes eles terão um caminhamento, ou seja, serão transportados para que haja o contato desse íon com a raiz. Esse contato ele ocorre por meio de três processos ou mecanismos chamados interceptação radicular, fluxo de massa e difusão. Uma vez que eles chegaram até a raiz, vai haver, então, o processo de absorção radicular, que será passivo ou ativo. Posteriormente, esse nutriente já dentro da planta será transportado para a parte aérea, geralmente por meio do xilema. Ele será, então, assimilado no seu local de função. Assimilado ou, então, armazenado para que exerça as suas funções. Posteriormente, caso haja necessidade, esse nutriente pode também ser redistribuído, ou seja, saindo do seu local de função para atender outros locais que estejam com baixa concentração desses nutrientes. Esse caminhamento ocorre caso o fertilizante seja adicionado via solo, conforme nós podemos ver nessa imagem. Se esse fertilizante ele é adicionado de outra forma, ou seja, via foliar, esse caminhamento será um pouco diferente, porque nesse caso, o local de absorção do elemento será na folha, e aí poderá ocorrer também de forma ativa ou passiva, com algumas diferenças, nós veremos em uma aula posterior, e o caminhamento será diferente, porque o transporte, nesse caso, como é descendente na planta, ele será realizado via floema. Posteriormente, ele será assimilado ou acumulado, e então ele será redistribuído, tanto para a parte aérea quanto para as raízes, tá? O conhecimento desse processo é de extrema importância para saber quais são aqueles nutrientes que nós podemos aplicar via foliar ou quais nutrientes são preferencialmente aplicados via solo. Então, são conhecimentos extremamente pertinentes para que você planeje a adubação de uma maneira eficiente. Então, começaremos com a aplicação desses fertilizantes via solo. Conheceremos, então, um pouco dos processos envolvidos no contato entre o íon e as raízes da planta. Então, como eu comentei anteriormente, há três processos aí que nós veremos cada um separadamente. Apenas uma divisão didática, tá? Porque eles ocorrem ao mesmo tempo no solo. Todos nós sabemos que tanto o complexo de troca do solo quanto a matéria orgânica, quando ocorre a mineralização, e também os próprios fertilizantes são as fontes de íons no solo. Então, são esses íons adicionados por meio de alguns desses três compartimentos que entrará em contato com a raiz. Então, eu quero que vocês imaginem aqui na mente, pessoal, como esse nutriente ele vai caminhando, tá? É importante que vocês construam toda essa imagem na cabeça de vocês, para que em adubos e adubação isso fique bastante claro, tá bom? Então, é daqui que vem esses íons que entrarão em contato com a raiz, ok? Outro aspecto extremamente relevante é que esses íons eles só sairão de onde eles estão e chegarão até a raiz se houver um veículo. Esse veículo no solo, tá? O veículo de transporte de íons no solo é a água. Então, a partir daqui, nós percebemos que a falta de água, ela afeta não só aquelas atividades, processos metabólicos da planta, onde ela está diretamente envolvido, mas afeta também a aquisição de nutrientes pela planta, causando aí uma série de deficiências. Então, nós podemos, por aqui, concluir que a planta, se ela estiver em um local
árido, semiárido, que esteja em um solo rico, se não houver água, ela pode morrer por deficiência de diversos nutrientes. Por quê? Não basta ter o nutriente no solo, tem que ter o veículo desse nutriente, que é a água. Então, suponhamos que nós acabamos de aplicar em um solo um dos fertilizantes mais conhecidos atualmente, que é o cloreto de potássio, uma fonte de potássio e cloro. Esse grânulo de cloreto de potássio, quando ele cai no solo, ele não pode ser daquela forma absorvido pela planta, ele precisa passar por uma transformação. Então, a primeira transformação que ele passará aqui, que ele enfrentará, é quando ele tiver o contato com a umidade do solo. Então, essa água presente no solo vai promover a solubilização desses grânulos, fazendo com que os íons se separem, tá? Então, nós teremos aí formação de íons potássio e íons cloreto. E é exatamente nessa forma que a planta vai absorver esses íons, tá bom? E é exatamente dessa forma que eles serão, então, transportados até até as raízes das plantas. Bom, como eu falei anteriormente, há três processos: o fluxo de massa, a difusão ou fluxo difusivo e a interceptação radicular. Eu chamo a atenção aqui para uma questão que é bastante pertinente. Muitos livros vocês encontrarão esses três processos sendo chamados como transporte. Outros, por sua vez, que eu considero mais corretamente, considerarão como transporte apenas os dois primeiros aqui, fluxo de massa e difusão. Por quê? A interceptação radicular em si não é um transporte, mas uma forma de contato, um processo de contato do íon com a raiz, que não consiste em levar o nutriente até a raiz, e sim a raiz crescer até sentir o nutriente, tá bom? Feito esse adendo, eu gostaria de mostrar para vocês aqui essas informações obtidas por Novaes e colaboradores sobre a contribuição relativa de cada um desses processos para o suprimento de alguns nutrientes. Então, como que vocês interpretarão isso aqui? Todas essas porcentagens que vocês estão vendo aqui nessa tabela, elas referem-se à demanda nutricional total da planta para cada nutriente, isso nesse estudo, tá bom? Então, por exemplo, aqui o fósforo, nós temos 93,9%, praticamente 94%, da demanda nutricional sendo abastecida, sendo suprida pela difusão aqui, tá bom? É esse o entendimento que eu quero que vocês tenham. Então, vejamos aqui. Nós temos esses três nutrientes como exemplos e temos aqui os três processos de contato com a raiz e qual o atendimento da demanda deles em porcentagem para cada um desses nutrientes. São essas as informações relevantes que eu gostaria que vocês se atentassem. Então, comecemos pelo fósforo. O fósforo, ele possui uma pequena contribuição da demanda total da planta feita pela interceptação radicular, mais insignificante ainda pelo fluxo de massa, entretanto, bastante significativa na difusão. Então, olha só, quase 94% da demanda nutricional da planta nesse estudo foi suprida pelo processo de difusão. O mesmo nós observamos para o potássio. Diferentemente do cálcio, que grande parte foi realizado por fluxo de massa, havendo aqui também, pela interceptação radicular, uma contribuição bastante expressiva, tá? Então, olha só, o fluxo de massa, ele atendeu mais de 3 vezes a demanda nutricional da planta nesse estudo, porque o cálcio, geralmente, ele está em maiores concentrações no solo, então, há uma facilidade maior, tá? O que eu quero chamar a atenção desses dados aqui para vocês? Que o transporte desses nutrientes ou o processo de contato íon-raiz, ele vai variar de acordo com cada um dos nutrientes. Por que isso acontece? Primeiro, pelas propriedades químicas de cada nutriente e segundo, pela interação que esse nutriente tem com os colóides minerais e orgânicos do solo. Já entenderemos isso um pouco mais. Fluxo de massa, então. Essa figura aqui já é bastante sugestiva do que significa o fluxo de massa. O fluxo de massa está relacionado ao transporte de água dentro da planta, tá? Que segue o fluxo transpiratório dessa planta. E de que forma ocorre esse fluxo transpiratório? Sempre que a planta transpira, ela libera água na forma de vapor para a atmosfera, criando, então, uma diferença de potencial total.
Caso vocês não se lembrem do que é o potencial total, eu sugiro que vocês retornem lá no mesoconteúdo de propriedades do solo e assistam novamente a aula de água no solo para que vocês entendam e relembrem um pouco mais. Então, toda vez que é criado esse gradiente de potencial no solo, tanto do solo quanto para a folha, há então um fluxo seguindo do maior para o menor, tá? Então, olha só, toda essa diferença de fluxo, de potencial total, vai causar esse movimento da massa de água em direção à raiz. Então, primeiro sai do solo na direção da raiz, tá? Esse fluxo transpiratório, ele adentra na raiz e ele vai seguindo, então, da raiz para a parte aérea, seguindo, então, aqui onde ocorre essa transpiração da planta, tá bom? Esse tipo de transporte, ele vai ser bastante importante e relevante para aqueles elementos que estão em maior concentração no solo, como cálcio, magnésio, nitrogênio, tá? E também, principalmente, aqueles que são retidos com menor energia na fase sólida, ou seja, geralmente, aqueles nutrientes que têm um maior fator intensidade, ou seja, tem mais concentração do nutriente na solução do solo em detrimento do complexo de troca, tá bom? Por exemplo, o fósforo já não seria um elemento, um nutriente beneficiado pelo fluxo de massa, porque nós sabemos que ele tem uma forte interação com os colóides minerais do solo, principalmente em solos tropicais, onde nós temos uma predominância de caulinita e óxidos de ferro e alumínio. Outro fator relevante e que está diretamente relacionado com a prática de adubação é que o fluxo de massa ele é sempre feito em longa distância. Agora, atentem-se, pessoal, quando a gente fala em longa distância para o caminhamento de um íon, que é extremamente pequeno, nós estamos falando de muitos milímetros a centímetros, tá? Então, há essa diferença. Longa distância no transporte de nutrientes não é metros, é no máximo centímetro, tá bom? E aí, o que isso interfere? Isso vai interferir no local de aplicação desse nutriente no momento de adubação. Nós falaremos um pouco mais sobre isso lá no mesoconteúdo de adubos e adubação. A grande desvantagem desse processo é que, como ele segue um fluxo transpiratório, há uma desvantagem para os tecidos com baixa transpiração, como frutos e meristemas, tá? Porque esses frutos e meristemas, eles transpiram muito pouco. Então, significa que chegará neles muito pouco desse nutriente que foi absorvido pelo fluxo de massa. Então, aí, no caso do cálcio, por exemplo, nós temos alguns problemas com distúrbios fisiológicos em frutos, tá? Em meristemas, justamente por conta do tipo de transporte com o qual ele é levado dentro da planta, tá? Então, de que forma ocorre essa transpiração? Sempre que eu tenho um gradiente, uma diferença de potencial total, vai haver então um caminhamento da água, onde há o maior potencial para o menor potencial. É essa a sequência. Então, com isso, há a transpiração, tá? E o fluxo transpiratório promove o fluxo de massa, ou seja, o transporte de água com íons nela dissolvidos. A difusão ou fluxo difusivo, por sua vez, ela é um pouquinho diferente, tá? Então, quando nós temos a absorção de nutrientes na raiz, e essa absorção ela é maior, ela é superior do que a chegada desse nutriente, o fornecimento desse nutriente na superfície da raiz, há então o surgimento de um gradiente de concentração. O que significa isso? A planta está tirando muito, então significa que ao redor da raiz tem pouco, bem menor em relação ao que está um pouco mais distante da raiz, tá? Então, há uma formação de um gradiente de concentração, onde há menor concentração ao redor da raiz e maior concentração em partes mais distantes da raiz, fazendo com que haja um caminhamento, então, do local do local mais concentrado para o menos concentrado. É aquele mesmo conceito de difusão que vocês já viram em fisiologia vegetal. Então, quanto maior for esse gradiente, maior será o fluxo difusivo desses nutrientes, tá bom? Diferentemente do transporte que nós vimos anteriormente, do fluxo de massa, a difusão é um transporte lento, tá? E em pequenas distâncias, poucos milímetros. Qual a relevância disso?
também influenciará o local onde eu aplicarei os nutrientes colocados ali para aquela planta, tá? Então, os nutrientes que são transportados no solo até a planta por difusão, eles devem preferencialmente ser adicionados via fertilizantes em locais mais próximos possíveis da raiz da planta, como, por exemplo, o próprio suco de plantio. Alguns fatores são determinantes da difusão. Além dela ser um processo que é lento e a pequenas distâncias, ela pode ser influenciada fortemente por alguns fatores, como a tortuosidade do caminho. Nós sabemos que esse transporte no solo, ele ocorre via poros, tá? Então, se não houver uma continuidade desses poros, em solos muito compactados, por exemplo, onde há uma quebra da continuidade desses poros, haverá, então, uma maior dificuldade do processo difusivo. A textura do solo também vai influenciar, porque se nós temos solos muito arenosos, por exemplo, nós temos aí uma predominância de macroporos, fazendo com que, então, haja mais infiltração do que retenção de água, o que vai influenciar diretamente na umidade. Umidade essa que é o veículo de transporte desses íons no solo, tá? E também reações de troca de íons. O fósforo, por exemplo, ele é um elemento, o fosfato, né? É um íon que tem alta interação com os colóides no solo, fazendo com que seja muito fácil com que eles interajam antes e seja absorvido antes de chegar até a raiz, tá? E aí, como eu disse, isso acaba influenciando no manejo de adubação, como é o caso do fósforo e do zinco, ambos elementos aí transportados por difusão. Então, como ocorre isso? Como eu tenho a absorção da raiz continuamente, então, à medida que a planta absorve mais do que chega o nutriente aqui na raiz, vai criando um gradiente de concentração. Então, exatamente aqui ao redor dessas raízes, eu tenho uma menor concentração e aqui eu tenho uma maior concentração em locais mais distantes dessa raiz. Criou-se um gradiente de concentração. Esse vai ser o motor de transporte, tá? Porque haverá então um caminhamento de um local mais concentrado, desculpem, para um local menos concentrado, ok? E aí então há esse transporte fazendo com que a planta possa dessa forma absorver os demais íons que foram ali transportados por difusão, tá bom? Por último, nós temos a interceptação radicular, que, como eu disse para vocês, não é um tipo de transporte, é consequência do crescimento da raiz. Então, nesse caso, como vocês vão ver aqui nessa figura, a raiz cresce, encontrando então esses nutrientes que estão aqui no solo, tá? Embora não seja um transporte em si, a interceptação radicular, ela acaba facilitando os demais mecanismos, tá? Especialmente a difusão, porque a difusão é um processo mais dificultado, mais lento, a curtas distâncias. Então, o processo de interceptação radicular, ele reduz a distância entre o nutriente e a raiz e, por isso, facilita esses processos. E aí, então, esses nutrientes podem ser absorvidos, tá bom? Conversaremos um pouco agora sobre os fatores que afetam o transporte desses nutrientes no solo. Alguns mais, outros menos, ok? Então, tortuosidade da trajetória. Como eu disse para vocês, a descontinuidade de poros no solo pode desfavorecer esses processos de transporte. Grau de impedimento da trajetória, compactação, ou seja, poros muito pequenos, ou então poros descontínuos também podem impedir. A temperatura da água, tá? Quando você tem baixas temperaturas, essa água tem uma viscosidade maior. Embora visualmente nós não percebamos, tá? Como nós conseguimos perceber com o óleo de cozinha, por exemplo, tá bom? Mas com temperaturas muito baixas, a viscosidade da água é maior, dificultando o seu deslocamento nos poros do solo. A umidade do solo também é importante, como nós falamos anteriormente, a própria água é o veículo de transporte. Mas além disso, quando nós temos um colóide aqui no solo e, de repente, deixa eu colocar em uma cor diferente aqui para vocês. Todo colóide do solo, ele tem um filme de água aqui ao seu redor, tá? Se você tem um filme de água muito próximo, esses íons que estão ali dissolvidos, né, nessa solução do solo, ele vai estar bem próximo desse colóide e vai ser facilmente absorvido. Isso é importante para o fósforo, zinco, sulfato, por exemplo.
Agora, se você tem um filme de água maior, porque há mais umidade no solo, então esses íons, eles não estarão tão próximos assim dos colóides do solo, fazendo com que a possibilidade de adsorção específica seja reduzida, tá bom? Então, voltando aqui para a cor vermelha. Outro processo, outro fator que influencia são as próprias práticas de calagem e fosfatagem, tá bom? Para alguns micronutrientes isso é importante e para o alumínio também por conta da interação com outros nutrientes. A idade da planta também influenciará, tá? Principalmente aí na questão de fluxo de massa, a capacidade transpiratória dessa planta. Nós sabemos que uma planta que encontra-se no seu período de florescimento, ela transpirará muito mais do que uma planta que está em senescência. Além disso, a capacidade de absorção e a demanda nutricional da planta no florescimento, ela é muito maior do que na senescência. Então, a própria difusão também ela vai ser dificultada, porque não vai haver a criação de grandes gradientes de concentração ali ao redor da raiz. E a população de plantas, tá? Que vai causar aí a presença ou ausência de área de competição entre nutrientes, tá bom? Então, qual a importância, uma das importâncias práticas do transporte de nutrientes no solo com o manejo da adubação? A primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que todos esses nutrientes, eles estão presentes dentro de uma zona de absorção que vai variar conforme a sua mobilidade, ok? Então, observando a figura, esse círculo aqui em de forma tracejada, delimita a zona de absorção de nutrientes móveis no solo, pessoal. Não confundam mobilidade no solo e mobilidade na planta, porque elas podem variar, tá bom? O fósforo, por exemplo, ele é bastante móvel dentro da planta, mas ele é transportado com muita dificuldade no solo. Então, tomem bastante cuidado para não confundir esses conceitos. Então, retornando aqui à figura, esse círculo tracejado, nós temos a zona de absorção de nutrientes móveis no solo, ok? Aqui, se vocês observarem, nós temos aqui uma outra delimitação de área, conforme vocês acompanham a caneta, que é a zona de absorção de nutrientes imóveis no solo, tá bom? Isso aqui, pessoal, primeiramente, vai influenciar no local certo de adubação. Vocês vão entender depois nas aulas de adubação o que significa esse manejo de adubação 4Cs, tá? Mas dentro da adubação, isso vai influenciar o local certo. Por exemplo, os nutrientes que são imóveis no solo e que são transportados com bastante dificuldade, o fósforo é o exemplo mais clássico de todos, são elementos que precisam ser depositados muito próximos da raiz da planta. Então, se você tem uma situação de solo altamente intemperizado, com pH muito baixo, você não vai jogar o fósforo à lança, porque a chance de você perder grande parte desse fósforo para o solo que vai atuar como dreno é muito grande. Então, qual é a zona de absorção dessa planta? Você precisa colocar lá. Agora, o caso do cálcio, por exemplo, que geralmente é fornecido via calagem, e essa calagem é realizada a lanço, não há problema de ser fornecido dessa forma, porque a zona de absorção desses nutrientes móveis no solo, ela é muito maior, tá bom? Vamos então para a segunda aplicação desse conceito, que seria em relação à população de plantas. Então, vejam bem, quando eu tenho uma população de plantas normal, vamos chamar de comum ou convencional para a cultura, nós dificilmente teremos competição entre nutrientes imóveis. Perceba aqui que as zonas de absorção desses nutrientes não se tocam de uma planta para outra. Entretanto, isso não acontece com a zona de absorção dos nutrientes móveis, tá bom? Então, vocês vão perceber aqui que essas duas zonas das duas plantas estão se tocando, estão se sobrepondo, mostrando que ali está havendo uma competição entre dois indivíduos daquela população, tá? Então, aqui nós temos uma competição por nutrientes móveis nesse caso. Agora, se eu aumento essa população, ou seja, se eu reduzo o espaçamento, certo? Se eu reduzo o espaçamento, à medida que eu aumento a densidade plantil, a competição pelo nutriente móvel, ele vai aumentar expressivamente
O que não vai ocorrer para o nutriente imóvel. Enquanto já temos bastante competição para o nutriente imóvel, o nutriente imóvel tem aqui uma pequena zona de competição, tá bom? Então, a competição por nutrientes imóveis, que são aqueles geralmente transportados em curtas distâncias, ele vai ocorrer apenas quando duas raízes se tocam. E aí eu pergunto para vocês refletirem, principalmente durante a leitura, tá? Fica aí a pergunta de reflexão. Qual a relevância disso para a adubação nitrogenada e fosfatada, por exemplo? Tá? Eu quero que vocês pensem nisso. Aqui a gente pode observar, então, que pelo fato da zona de competição de nutrientes imóveis ela ser bem menor, quando você aumenta a densidade de plantas, você também tem que mexer na adubação da sua cultura, principalmente no que se refere à adubação de nutrientes móveis no solo, porque há um aumento significativo da zona de competição. Bom, nós vimos um pouco dessa primeira parte aqui, que foi o contato íon-raiz. Passaremos agora para os processos de absorção radicular. Então, a absorção iônica, tá? Estou falando de uma maneira geral. Essa absorção iônica, ela pode ocorrer tanto na raiz quanto nas folhas, variando aí conforme a modalidade, a prática de adubação. Então, a absorção iônica em si é o processo pelo qual o elemento passa de um substrato para uma parte qualquer da célula. E esse processo ele pode acontecer de maneira ativa, ou seja, com gasto energético da planta, ou de maneira passiva, sem gasto energético da planta, tá bom? E, como eu disse, essa absorção iônica ela pode acontecer de duas formas. Via radicular, quando o fertilizante é adicionado no solo, ou via foliar, quando esse fertilizante é adicionado por pulverização nas raízes, tá? Falaremos bastante nessa aula sobre a absorção iônica radicular, tá bom? Então, a absorção iônica foliar nós falaremos em uma aula à parte. Então, para que nós entendamos o processo de absorção iônica nas raízes, é importante que nós relembremos ali das aulas de anatomia vegetal e bastante utilizado também na fisiologia, os aspectos morfológicos da raiz. Então, nós temos aqui uma raiz com um pelo radicular aqui, e vocês podem perceber que nós temos uma camada externa de células aqui que nós chamamos de epiderme. A epiderme é uma camada única de células que contém os pelos absorventes. São as camadas de células mais externas ali da raiz, tá bom? Depois nós temos esse grande espaço de células aqui no meio que nós chamamos de córtex radicular. Aqui nesse córtex nós temos as células do parênquima cortical, são representados aí por várias camadas de células que contêm alguns espaços entre si. Vocês já devem ter visto isso em anatomia vegetal. Posteriormente, nós temos aqui a endoderme, tá? Ela está representada exatamente nessa linha de células aqui ao redor do cilindro central. Essa endoderme, pessoal, que nós estamos vendo aqui, tem uma ampliação dela. Ela é composta por estruturas que nós chamamos de estrias de Caspary, tá? Todas essas células da endoderme, elas estão presentes em uma camada única, com paredes radiais e transversais, que tem essas estrias de Caspary, tá? Então, paredes radiais e transversais. Essas estrias de Caspary são nada mais do que acúmulo de suberina. São estrias que têm acúmulo de suberina, então ali há uma dificuldade dos íons passarem nos espaços entre células, tá? Então, essas estrias de Caspary impedem a passagem de íons pela via apoplástica. E aqui no meio, nós temos o cilindro central. O cilindro central, vocês já viram também, que é onde nós temos os vasos condutores, os elementos condutores de nutrientes e de seiva, que são xilema, que conduz os nutrientes com água que foram absorvidos, e nós temos o floema, que conduz a seiva de toda a planta. Além disso, nós estamos relembrando aqui que há duas formas desse nutriente adentrar a planta: a via simplástica e a via apoplástica, que a gente vai falar um pouquinho mais, tá bom? Então, fatores que influenciam esse processo de absorção nas raízes. O primeiro dele é a seletividade. Essa seletividade na absorção, ela ocorre pela ação de carregadores de membrana. O que são esses carregadores? São proteínas presentes ali permeando a dupla camada de fosfolipídios
e que são específicas para o carreamento de cada um dos nutrientes, ou seja, são aquelas proteínas responsáveis por pegar o nutriente de fora da célula e jogá-lo para dentro da raiz. Daqui a pouco a gente vai ver um vídeo que vocês terão isso mais claro em mente. Então, cada uma dessas proteínas, elas podem ser muito específicas para cada nutriente ou podem não ser específicas. E aí essa seletividade é que vai tornar a absorção um processo bastante específico e seletivo, mas dentro de um determinado limite. A acumulação também é um outro fator bastante interessante do processo de absorção, porque geralmente a gente fala que por conta da difusão, né, há sempre um caminhamento de nutrientes do local mais concentrado para o menos concentrado. Na absorção isso ocorre de maneira diferente, porque há uma concentração de elementos bem maior no suco celular, ou seja, dentro da célula, em detrimento da solução externa, tá? Então, isso aqui é um fator bastante interessante do processo de absorção. E, além disso, o genótipo é algo que também diferencia esse processo. Então, nós temos a absorção sendo diferentes entre espécies vegetais, entre diferentes genótipos dentro de uma mesma espécie vegetal e, além disso, dentro de uma mesma planta vai variar ao longo de sua vida por conta do estágio de desenvolvimento que ela esteja passando. E aí nós temos, então, relembrando as fases de absorção iônica radicular, tá? Então, vamos interpretar primeiro aqui essa figura. Nós temos a exemplificação das rotas apoplástica e simplástica durante a absorção iônica radicular. Então, aqui nós temos a epiderme, que é aquela camada mais externa das raízes, onde geralmente se encontram os pelos radiculares. Nós temos o córtex radicular, que são aquelas células parenquimáticas. Depois a endoderme, que é aquela camada única de células que protege, que está ao redor ali de todo o cilindro central. E por último, nós temos aqui as células chegando nos vasos condutores. No caso da absorção radicular, o vaso condutor importante é o xilema, ok? E aí, com setinhas verdes, nós temos a rota simplástica e setinha roxa, nós temos a rota apoplástica, ok? Então, são essas as informações aqui que vocês precisam para interpretar essa figura. Então, começaremos com a rota simplástica, que é o que está aqui em verdinho. A rota simplástica ocorre com a passagem de nutrientes pela membrana plasmática. Então, quero que vocês se lembrem, eu vou mostrar no próximo slide, mas quero que vocês já se lembrem da estrutura da membrana plasmática. Duas informações importantes. Primeiro, é que esses nutrientes eles são carreados com o seu veículo, que é a água. Segundo, que na membrana plasmática nós temos uma camada dupla de fosfolipídios. Lipídios nós sabemos que são moléculas hidrofóbicas. Então, não é um caminhamento que ocorre simplesmente atravessando a membrana, tá? Então, precisa haver a presença de carreadores que peguem esse nutriente de fora da célula e joguem para dentro da célula. Então, só isso já faz com que esse transporte ele seja um pouco mais complexo. Além disso, outra questão importante da rota simplástica, que é essa que vem aqui, atravessando as membranas, é que o nutriente ele vai contra o gradiente de concentração. E esse é um dos motivos que faz com que haja um grande gasto de energia aqui nesse processo, tá bom? Já na rota apoplástica, por sua vez, nós temos a entrada de nutrientes pelos espaços intercelulares e parede celular, que é o espaço livre aparente que nós chamamos de ELA, tá? Então, decorem aí esse conceito que a gente vai falar um pouco dele ainda no restante da aula e na próxima. ELA é o espaço livre aparente entre as células, tá? E também pelos macroporos e espaço livre de água. Nesse caso, o nutriente ele segue o gradiente de concentração, não havendo aí a necessidade de energia, de que a célula disponha energia para que esse nutriente adentre a célula, ok? Então, relembrando um pouco a membrana plasmática, para que vocês compreendam um pouco melhor os próximos slides, essa membrana ela é composta por uma dupla camada de fosfolipídios, como vocês podem ver aqui, que é uma estrutura hidrofóbica, e aí nós temos as proteínas transmembranas, que são aquelas que atravessam a membrana de uma ponta até a outra, tá? E são essas proteínas importantíssimas para o processo de transporte de nutrientes. Eu quero que vocês imaginem, pessoal, cada célula da raiz tendo uma membrana dessa,
e cada membrana de cada célula executando o transporte de uma para outra, tá? Isso é muito importante vocês criarem essa imagem na cabeça para não perderem o raciocínio lógico. Então, vejamos aqui alguns exemplos de transporte via membranas. Aqui nós temos o espaço intracelular, ou seja, dentro da célula, e aqui o espaço extracelular, onde encontram-se os nutrientes que querem entrar, que precisam entrar dentro dessa célula. Nós temos dois exemplos de proteínas carregadoras aqui da membrana plasmática. Esse primeiro é o canal iônico e esse segundo é o transportador de íons uniporte. Aqui no carregador iônico, geralmente o nutriente só passa para dentro da célula. É simplesmente um canal, tá? Ele passa junto ali com a água. Aqui no transportador de íons simporte, já temos a atuação de uma proteína já carreando esse nutriente de fora para dentro da célula. Aqui nós temos outros dois exemplos, tá? Continuando, dentro da célula, fora da célula, ok? Voltando aqui, nós temos, nesse primeiro local, o transportador de íons SymPort, que carrega dois elementos, até dois tipos de íons na mesma direção, SymPort, e nós temos aqui o antiport, que o próprio nome já é bastante sugerido. À medida que um sai da célula, o outro entra e vice-versa, tá? Apenas dessa forma, ao transporte antiport. Nós temos esse outro também, tipo de absorção, que é feito por proteínas carregadoras específicas. Nesse caso, elas atuam de forma parecida, vou mostrar o vídeo no próximo slide, elas atuam de forma parecida com a ação da enzima sobre o substrato, que é o sistema chave-fechadura, lembra? Aqui nós temos essa proteína tendo um encaixe perfeito para esse nutriente, para esse íon específico. Então, ela pega esse nutriente e joga para dentro da célula. Então, observem isso melhor no próximo slide. Lembrando que é um exemplo bastante hipotético, tá? Algumas pesquisas apontam que não há transporte de bomba de sódio e potássio em plantas, apenas em animais, mas eu quero que vocês entendam como é esse processo específico de transportes via membranas, tá bom? Então, vejam aí o próximo slide, ele está em inglês, mas está bastante explicativo, e se tiver alguma dúvida, utilizem o fórum de dúvidas. Então, aqui um exemplo de como esse transporte ocorre no caso da bomba de sódio e potássio. Quais são os fatores que vão afetar essa absorção nas raízes? Nós temos primeiro os fatores internos, tá?
como, por exemplo, a disponibilidade, a forma iônica desse íon vai influenciar diretamente na absorção da planta. Então, se ele está presente numa forma que não é assimilável pela planta, essa absorção ela vai ser impedida. O pH ele vai tanto influenciar, aumentar ou reduzir a competição entre nutrientes com os íons H+, os prótons, e com as hidroxilas, como também afetar a disponibilidade desses nutrientes na fase líquida e sólida do solo. Nós discutiremos bastante isso, a influência do pH, na aula de fertilidade, tá bom? A aeração, ela está bastante relacionada com a disponibilidade de oxigênio. Então, se tem baixa aeração, tem pouco oxigênio, que vai acontecer? Vai ter baixíssima respiração celular. Nós sabemos que a respiração celular é o processo pelo qual a planta produz ATP. E vocês viram no slide anterior o quanto há gasto de ATP na absorção de muitos nutrientes, tá bom? Temperatura, um outro processo também que vai influenciar tanto na quantidade de água disponível no solo, quanto no fluxo de transpiração da planta. A umidade, como eu já falei, é onde nós temos aí representado pela água, que está responsável por transportar os nutrientes no solo. Então, baixíssima umidade faz com que haja maior retenção nos colóides e com que também esse veículo atue de maneira ineficiente. O próprio nutriente. Toda planta tem uma ordem preferencial de absorção. Então, se eu tenho uma grande quantidade, por exemplo, de nitrato em detrimento de cloreto, o nitrato ele é preferencialmente absorvido. Então, pode ter aí uma deficiência de cloreto induzido pelo aumento da absorção de nitrato. Dos cátions também a mesma coisa. O amônio ele é absorvido preferencialmente em relação ao potássio, que por sua vez é absorvido preferencialmente em relação ao sódio, e assim por diante, tá? Outros íons. Nós veremos logo mais que a presença de outros íons pode causar alguns tipos de interação. Essa interação pode ser positiva, ou seja, sinérgica, ou negativa, ou seja, antagônica. Então, tudo isso pode influenciar. Além disso, a presença de fungos como as micorrizas também podem favorecer a absorção de alguns micronutrientes e também do fósforo. E falando um pouco mais sobre essas interações mais comuns entre nutrientes no momento de absorção, nós temos aqui aquela que é positiva, ou seja, o sinergismo, e aquelas que são negativas, antagônicas, que é o caso da inibição competitiva e a inibição não competitiva. Vocês perceberam nos slides anteriores que muitos desses nutrientes são carregados por proteínas, tá? Essas proteínas, às vezes, elas podem ser responsáveis por carregar apenas um tipo de nutriente e outras podem carregar nutrientes de tamanho iônico, de formato parecido, semelhante. Então, no caso da inibição competitiva, nós teremos aqui um elemento inibindo a absorção do outro na raiz, porque eles ocupam a mesma proteína, o mesmo transportador, como é o caso do cálcio e magnésio, tá? Aí há uma inibição competitiva, porque um está sendo tão absorvido que está impedindo que o outro também seja absorvido por esse mesmo local. No caso da inibição não competitiva, são carregadores transportadores diferentes, tá bom? Entretanto, a absorção de um bloqueia a absorção de outro. O caso clássico é do fósforo inibindo a absorção do zinco. E o sinergismo é quando a presença de um aumenta a possibilidade de absorção de outro. Isso é bastante relatado para o cloreto. Então, sempre que o cloreto está como ânion acompanhante de algum outro íon, de algum outro cátion, esse cátion acaba sendo mais absorvido. Temos alguns exemplos de interações tanto positivas quanto negativas entre nutrientes. Nós não entraremos detalhes aqui agora, porque esse é um material de consulta, mas eu quero que vocês olhem para a tabela e percebam a importância dela para a definição de práticas de adubação. Então, se nós pegarmos como exemplo o fósforo com o zinco, nós veremos que eles têm uma interação negativa. Então, não é legal que você aplique fósforo e zinco na mesma operação, porque pode ser que haja, então, uma indução de deficiência de um por conta da presença do outro. Então, já finalizando aqui
falaremos do penúltimo, né, que é o transporte desses nutrientes. Então, eles já foram fornecidos no solo, foram transportados até a raiz, foram absorvidos para dentro da raiz, agora eles serão transportados para as outras partes da planta. Esse transporte geralmente ele ocorre no xilema, quando o nutriente é adicionado via solo, tá bom? Então, o transporte de nutriente, ele é a transferência do elemento de um órgão ou região de absorção para outro, tá? Então, se ele foi absorvido na raiz, ele vai ser transportado da raiz para a parte superior da planta. Se ele foi absorvido na folha, ele vai ser transportado da folha para as outras partes inferiores da planta. Esse transporte, ele pode ocorrer de forma radial ou de longa distância, tá? Que é predominante. E aí, nós podemos calcular esse transporte pelo índice, né, de translocação do nutriente. Então, quando nós estamos com um experimento e queremos entender qual é o nível de translocação desse elemento, a gente cultiva essa planta e depois nós calculamos qual é o teor total do nutriente na planta, ou seja, parte aérea e raízes, e depois nós calculamos apenas na parte aérea e fazemos esse cálculo aqui, tá? Vemos esse quociente aí. E aí nós temos então o transporte de nutrientes na planta, ocorrendo de forma radial, ou seja, aqui da epiderme até lá no xilema, como vocês podem ver aqui. O radial, nós já vimos nos slides anteriores, ele pode ser ativo ou passivo. E depois que chega no cilindro central, exatamente nessa parte aqui, tá? Nós teremos essa planta sendo levada a longa distância, nesse sentido aqui. E geralmente esse transporte ele é passivo, tá? Ele é feito nas células do xilema, tá bom? Seguindo também o fluxo transpiratório, ok? Quando esse nutriente é transportado, ele chega então no seu local de função e ali ele vai ser ou armazenado ou assimilado. Uma vez que ele fez isso, pode ser que haja necessidade da planta redistribuir, ou seja, realocar esse nutriente em outros locais. E aí ela faz o processo de redistribuição desse nutriente, ou seja, a transferência do elemento de um órgão ou região de acúmulo ou função para outro. Exemplo disso: quando nós temos nutriente na folha, mas está faltando no fruto, a realocação ou transferência desse nutriente da folha para o fruto, ou da folha velha para uma folha nova. E aí nós temos, então, o caminho do nutriente sendo traçado, tá? Então, ele vai por difusão no simplasto e também no espaço livre aparente. Depois, ele segue por transporte ativo até o floema. Então, perceba que agora a redistribuição ela está fazendo o caminho contrário ao transporte. O transporte seguiu de maneira ascendente e, basicamente, na redistribuição, nós teremos uma maneira de transporte descendente, tá? Então, ela sai da célula por transporte ativo e vai até o floema, tá bom? No floema, pessoal, o transporte ele é passivo pelos tubos crivados nas células condutoras do floema, mas também há um gasto de energia, há transporte ativo aí também. E aí, qual é a importância da gente conhecer o caminhamento desses nutrientes, tanto no xilema quanto no floema? Porque isso vai influenciar também na prática de adubação e já explico melhor para vocês. Todos os nutrientes de plantas, eles são classificados quanto à mobilidade dentro da planta. Então, inicialmente, lá no início da aula, nós falamos sobre a mobilidade desses elementos no solo. Agora estamos falando da mobilidade deles dentro da planta, tá? Então, cuidado para não fazer essa confusão. Nós temos algumas classificações, tá? Coloquei aqui como exemplo. E nós utilizaremos em nossas aulas e atividades basicamente essas duas aqui, tá bom? Eu coloquei as três para vocês perceberem que há ainda uma certa discrepância, discordância na literatura. Enfim, nós temos aqui a classificação da mobilidade desses elementos, tá bom? Esses elementos, pessoal, eles têm essa dificuldade ou não de transporte no solo. Então, de acordo com Marshner, por exemplo, nós veremos que os nutrientes nitrogênio, fósforo, cálcio, magnésio e cloro, eles são muito móveis no solo. Por outro lado, esses micronutrientes, juntamente com o enxofre, são considerados pouco móveis, e o boro e o cálcio considerados imóveis, tá?
Essa imobilidade é no floema, tá, pessoal? E é causado pela incapacidade do elemento passar pelos tubos crivados, que são as células condutoras do floema. De acordo com Malavolta, deixa eu limpar um pouquinho a tela para vocês. De acordo com Malavolta, há uma pequena diferença aqui. Ele considera o molibdênio como altamente móvel, diferentemente aqui do Marchner, que considerou pouco móvel, tá? E nós temos aqui, então, esses micronutrientes juntamente com o enxofre, com uma mobilidade intermediária, e eles concordam que tanto o boro quanto o cálcio são muito imóveis, ou eles têm uma baixa mobilidade no floema, tá bom? E aí, eu pergunto para vocês, qual é a importância de se conhecer a mobilidade desses nutrientes durante o processo de redistribuição? Nós temos aí a importância desse conceito, primeiro, na avaliação dos sintomas de deficiência e segundo, nas práticas de adubação. Comecemos pelo primeiro. Quando nós temos, então, nutrientes muito móveis, lembrando, estou falando de mobilidade dentro da planta, o sintoma de deficiência desse nutriente ele vai se manifestar primeiro em folhas velhas. Se ele for pouco móvel, ele vai se manifestar inicialmente em folhas jovens. E se ele for imóvel, como é o caso do boro e do cálcio, ele vai se manifestar em folhas muito jovens e também nos meristemas, tá? E aí nós conseguimos, então, ter uma sintomatologia. O nitrogênio, por exemplo, ele é muito móvel na planta. Então, geralmente, aquela clorose generalizada característica do nitrogênio, ela vai ocorrer primeiramente nas folhas velhas. Por quê? As folhas velhas estão mandando o que ela tem para as folhas jovens, então vai faltar nela e não nas folhas jovens. O contrário acontece nos nutrientes pouco móveis e imóveis, tá bom? Então, só por aí você já consegue ter a parte de sintomatologia para visualmente diagnosticar alguma possível deficiência. Já na questão de adubação, nós conseguimos verificar, então, qual é a melhor forma de aplicação do fertilizante, seja no solo ou via foliar. Então, por exemplo, nutrientes móveis podem ser aplicados via foliar. E também tecidos com baixa taxa de transpiração. Como eu conversei com vocês anteriormente, o cálcio, por exemplo, ele tende a ter deficiência em tecidos que transpiram pouco, como os meristemas e os frutos. E aí, nesse caso, é ideal que se faça uma aplicação localizada, tá? Então, quando há falta de cálcio em frutos de tomate, por exemplo, há necessidade de se aplicar exatamente no fruto, tá? Para que haja, então, a prevenção ou, então, evitar aí ou reduzir a incidência de podridão apical, que é um distúrbio fisiológico causado pela deficiência de cálcio. Ou o bitter pit na maçã, que também é causado pelo mesmo motivo. Nós temos também isso ocorrendo no tomate. Nós temos a causa ali de necroses, né, nas folhas bem jovens, nos meristemas de alface, tá? E em uma diversidade grande de plantas aí de interesse agronômico. Para solo, é ideal que se aplique sempre os nutrientes que são imóveis no floema. Então, o boro, por exemplo, é ideal que seja aplicado no solo, porque sendo aplicado no solo, ele será distribuído, transportado via xilema. E nós sabemos que ele tem boa mobilidade no xilema, mas baixa mobilidade no floema. Então, a aplicação de boro via foliar pode proporcionar uma deficiência de boro nas partes mais inferiores da planta, e aí a sua adubação pode ser, então, ineficaz, tá bom? Bom, pessoal, sobre isso era o que nós tínhamos para falar. Deixo aí as sugestões de leitura e também sugiro que vocês acessem o Moodle e todos os materiais de leitura que deixei para vocês, para que esse conceito, que é bastante complexo e rico, fique mais claro ainda e não deixem de fazer as atividades também.